Bom dia, povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a lição da Escola Sabatina, parte de sexta-feira, um estudo bem rápido de tudo que a gente aprendeu durante essa semana. Na parte de sexta-feira, adoração no contexto da educação. A nossa educação, ela se aplica também no contexto da adoração ao nosso Deus verdadeiro. O que será que a gente estamos aprendendo? Quem está nos educando? E essa educação está nos levando para quem? Na parte do domingo, todos adoramos alguma coisa. Nascemos com essa perspectiva de querer buscar algo, de se apegar em algo, de se apaixonar por algo. Alguns adoram astros de filmes, atores famosos, alguns astros do futebol. Então, alguns sempre têm um desejo de adorar. Mas nessa parte do domingo a gente vimos que devemos adorar a Deus, dedicar nossa confiança somente ao Deus do céu. E na parte de segunda-feira, que os transmitissem a seus filhos. Vimos ali que os ensinamentos da adoração ao Deus verdadeiro deveriam ser passados de geração em geração, para não ficar com uma nação corrupta, uma nação que adorasse a deuses estranhos e adorasse tantas outras coisas mais. Vemos que esses ensinamentos foram sendo passados, mas a palavra de Deus ela foi sendo passada por poucos, que a gente vê que no mundo hoje muitas coisas estão sendo adoradas ao invés de Deus. Na parte de segunda-feira, na parte de terça-feira, aliás, em espírito e em verdade. Vimos essas duas palavrinhas, em espírito e em verdade. Permitir que o Espírito Santo atue em nossa vida de forma extraordinária e a gente possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade, na santidade da sua palavra. Parte de quarta-feira, a beleza da santidade, entender o princípio da adoração, entender o porquê adoramos esse Deus extraordinário. Na parte de quinta-feira, idolatria na educação. Nós já vimos também observar muitas coisas interessantes que estão sendo ensinadas. A gente sabe que dentro das escolas e das faculdades estão sendo ensinadas coisas que vai contra a questão. Eles estão ensinando muito o materialismo e deixando de lado a existência de um Deus criador, a existência de um Deus extraordinário. Diante de todo esse cenário que a gente viu durante a semana, a gente aplica um versículo bem conhecido, Jeremias capítulo 17, verso 9, que diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. O coração do ser humano ele só maquina coisas erradas, coisas más. Mas, quando se encontramos com a palavra do Senhor, existe uma transformação, há uma renovação da nossa mente, do nosso corpo, a forma de como pensamos, de como agimos com respeito a nós mesmos e ao nosso próximo é totalmente diferente. Se torna uma vida mais pura, mais santa. Por isso eu digo uma coisa, a gente já nascemos com a natureza pecaminosa, com o desejo de fazer as coisas erradas. Mas, ao encontro da palavra do Senhor, o nosso coração e a nossa mente é transformada e assim andamos nos princípios e nos conselhos de Deus. Aproximam-se de Deus com lábios enquanto o seu coração está longe dele. A gente tem que analisar dentro desse contexto algo interessante. Muitas vezes a gente fala, eu amo o Senhor. Quantas vezes a gente não tem andado na rua e tem perguntado, então nós mesmos temos dito muitas vezes, eu tenho Jesus Cristo. Mas se você tem Jesus e não o conhece, não adianta ter só das pessoas ter dito, Jesus existe, aquele negócio tal. Se você conhece, você ama a Deus, você precisa analisar essa palavra. E uma coisa interessante que Jesus falou, muitas pessoas dizem, eu tenho Jesus, eu ando com Jesus. Será que anda mesmo? Será que você não está dizendo da boca para fora que ama a Deus e não pratica? Uma coisa que a gente precisa analisar. Falar com os lábios é fácil. Viver com a nossa essência é o que é mais difícil. Olha só, João capítulo 14, verso 15, Jesus falou assim, se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Ora, se vocês amam a Cristo, vocês devem fazer o que Ele pediu em tua palavra. Amar não é dizer só da boca para fora. É viver o que Ele deixou para cada um de nós. É viver os seus princípios. Tiago capítulo 1, verso 22 diz assim, tornai-vos, pois, praticante da palavra e não somente ouvinte, enganando a vós mesmo. Dizer que ama Jesus é fácil. Vamos ver, estudar, analisar, pegar o texto que Jesus deixou ali nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e em todo o contexto da Bíblia, pegá-lo, tirá-lo
e aplicá-lo para a nossa vida. Precisamos fazer isso. Não adianta você sair dizendo por aí afora que ama Jesus e não estuda a palavra. Se você não estuda a palavra de Deus, infelizmente, amar da boca para fora não vai servir. Grava no seu coração a palavra de Deus para não pecar contra o Senhor. O salmista bem disse isso. Que Deus possa abençoar vocês nessa manhã e oremos conosco agora. Senhor Deus e grande Pai, muito obrigado por essa mensagem. Continua conosco, Senhor, nos ajuda a estudar a Tua palavra, a gravar em nossa mente e no nosso coração, a transformar o nosso coração à imagem e à semelhança do Senhor. Continua com cada pessoa que está ouvindo esse vídeo nesse momento, em nome de Jesus. Amém.